foi afastada por 180 dias por conta de um discurso simbólico sem fundamento jurídico. O que o governo Temer está fazendo na economia? Privatizar tudo que é possível. Estimular a demissão de funcionários públicos sem ajustes e com planos de demissão voluntária. Terciarização de tudo, já começaram antes, né? Previdência se submete, porque eles querem terciarizar o serviço público. A Previdência se submete à política econômica, sem ajuste dos pensionistas. Cultura, ciência e comunicação, que para mim fazem parte de uma mesma totalidade. Gente, em 12 horas, primeiro ato do governo Temer, em 12 horas, ele extinguiu. A cultura vai para o porão, a assistência social vai junto ao desenvolvimento agrário. Por quê? Porque vão mandar, eu vi uma coisa assim, vão mandar os artistas plantarem bananas. Isso é uma charge. Eu achei ótimo. Então, da assistência social vai para junto do desenvolvimento agrário. E agora vamos chegar ao que nós vamos sofrer. As comunicações foi integrado com a ciência e a tecnologia para acabar de vez com a pesquisa no Brasil. É muito grave. Estamos diante de um processo em que se sobrepõe a ciência e a tecnologia à comunicação. Apesar deles dizerem que não, né? Vamos dizer que a comunicação está integrada, mas com certeza eles vão dar mais poder aos membros constitutivos da comunicação para subordinar a ciência e a tecnologia. A política social. Bolsa Família vai para 5% dos mais pobres. Vão acabar, né? Porque 5% dos mais pobres você pode contabilizar do jeito que você quiser. Controle e correção dos meios de comunicação e coerção dos meios de comunicação, como nós já estamos vendo. Por quê? Porque são esses meios de comunicação que não escapam aos mesmos que estão fazendo a comunicação entre as diferentes comunidades organizadas entre si, que se comunicam por meios de comunicação. O que nós estamos vivendo hoje? São diferentes comunidades que se organizam pelos meios de comunicação, que fazem uma autogestão pelos meios de comunicação. Isso é apenas comunidades auto-organizadas que se autogestionam pelos meios de comunicação. Direitos humanos passam a ser tratados como uma questão policial e não política. Eu escrevi social aqui, ó, mas já vou incluir aquilo fazendo referência a você, e não política. Análise da conjuntura. Estou acabando. Trata-se de um projeto político que aniquila as políticas sociais que foram criadas no governo do PT. É um golpe montado, agora eu faço a defesa, é um golpe montado. E eu tive a impressão, quando eu assisti aquela representação daqueles deputados, o Bourdieu fala assim, a política é um campo onde se representa a sociedade. É lindo isso. A política é um campo onde se representa a sociedade. Eu vejo assim a política. Então, quando eu vi aqueles deputados fazendo aqueles discursos, eu fiquei profundamente preocupada. Por quê? Porque é um discurso que não representava a sociedade. É um golpe montado para defender os mais ricos e penalizar os mais pobres. Ou como o mal, rapidamente para muitos, porque o mal tem que ser rápido, 12 horas para muitos, e o bem para poucos, lentamente. O golpe foi montado pelos países mais ricos para subordinar os países mais pobres, em processos de consolidação. Trata-se de observar a riqueza dos recursos naturais do nosso país e compreender que se constituem objeto de apropriação das redes globais, que se reúnem em países mais ricos, sendo que podemos perceber que os BRICS em conflito com essa rede dominante. Hoje, a Rússia se negou a reconhecer o governo do Temer. Então, é um golpe contra a democracia e a soberania nacional. Não é contra a Dilma, nem. Eu acho que é contra a nossa democracia e contra a nossa
soberania. Por isso que é muito grave e está dizendo a todos nós. Ela fala a todos nós, eu concordo com o professor Wagner, há que montar uma resistência social a esse processo. Então eu gostaria ainda de acrescentar mais algumas palavras em torno da resistência social que eu tenho observado. Escolas ocupadas que foram desocupadas. Hoje eu recebi também uma mensagem dizendo que o Ministério da Cultura foi ocupado. Ontem teve panelaço não. Apetaço. Em Porto Alegre, acho que domingo em São Paulo tinha 10 mil pessoas nas ruas. Então existe um conjunto de propostas que estão veiculando pelas redes e também tem uma coisa sobre os funcionários públicos, né? Tem uma chamada do funcionalismo público para fazer uma grande resistência social ao governo Temer dentro da máquina burocrática do Estado. Então nós estamos num momento histórico em que toda ação positiva, quer seja por isso que eu quis fazer esse evento, porque eu achava que a gente podia se reunir aqui e levar ao público a palavra do IPUR, o que o IPUR pode fazer e o que o IPUR tem a dizer nessa crise. Muito obrigada. Vou passar a palavra para as duas